tudo que é divino. Neville Goddard. 16 de junho de 1969. Pela natureza das coisas, é impossível para qualquer criança nascida de mulher não ser redimida, pois no momento em que diz, eu sou, está proclamando tudo que é divino em sua carne. Portanto, Deus não pode rejeitar aquilo que constitui o eu do homem sem rejeitar a si mesmo, e isso é impossível. A Escritura ensina na forma de parábolas, e devemos aprender a distinguir entre a parábola contada e sua mensagem. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, lemos que ele colocou uma criança no meio deles e disse: Olhe, não desprezeis nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que no céu seus anjos sempre veem o rosto de meu Pai que está nos céus. A palavra anjo significa um mensageiro, gerar, e a palavra traduzida como criança significa uma criança, um termo carinhoso. Aqui vemos uma criança sempre contemplando a face do Pai que está no céu e trazendo sua mensagem, tornando-se o que ela vê. A realidade do homem é simbolizada como a do menino Cristo, a semente incorruptível que está sempre contemplando a face do Pai, moldando a realidade do homem à imagem do Pai para que ele possa se tornar um com seu Pai. Lançando sua sombra em um determinado papel, julgamos o papel, sem saber que a criança inocente está fazendo isso enquanto se molda à imagem do Pai. No mundo, desempenhamos nosso papel dizendo, sou rico, sou pobre, sou conhecido, sou desconhecido. No entanto, o tempo todo o inocente Cristo criança, esta semente incorruptível, está contemplando a face do perfeito, moldando-se à imagem daquilo que contempla. É meu desejo ver constantemente a verdade com tanta clareza que me torne sua imagem e a compartilhe com todos que quiserem ouvir. Não compreendendo os horrores do mundo, o homem pensa que está condenado e não salvo, mas eu vos digo, todo filho nascido de mulher já está redimido. O ser que é a realidade do Filho está se moldando à imagem do Pai e se tornando o que ele contempla. Mas no mundo ele está se lançando nos muitos papéis a serem representados. No momento, ele pode estar fazendo o papel de um homem rico ou talvez de um homem pobre, ainda assim, ele é livre para escolher ainda outro estado aplicando o preceito, estude o que você deseja, acredite que você o tem e o fará. Você está sempre se moldando à imagem do que está vendo, seja neste mundo de morte ou naquele mundo de vida. Mas seu Filho Cristo está sempre contemplando a face de seu Pai e moldando-se à sua semelhança, para que você saiba quem você é e diga dentro de si mesmo, eu sou Ele. Isso parece fantástico, mas é verdade, pois estou lhe contando o que sei, não sobre o que estou teorizando ou especulando. Ninguém pode falhar. Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não pudesse deixar seu povo ir. Então, dando-lhes golpe após golpe, ele novamente endureceu seu coração. Então quem é o responsável? A criança está sonhando que é Jó enquanto projeta sua sombra e desempenha os vários papéis. Mas, no final, você entenderá por que se colocou no inferno e receberá 100 vezes mais do que antes. Você está desempenhando um papel agora e desempenhou inúmeros papéis no passado. Muitos de vocês aqui estão desempenhando o último papel, mas cada papel tem o propósito de moldá-los à imagem daquilo que estão contemplando. Sempre contemplando a imagem perfeita, esperançoso de que não se desviará dela, você se tornará uma imagem da verdade. Agora ele diz a você, se você permanecer na minha palavra, saberá que eu sou a verdade. Você saberá disso quando o Filho de Deus o libertar, e quando seu Filho o libertar, você é realmente livre. Nesse ínterim, você está moldando o seu rosto à imagem daquilo que está contemplando. Agora você vê apenas o mundo das sombras, mas se acreditar em mim e se lembrar de minhas palavras em seus momentos de desespero, elas o apoiarão em seus momentos de dificuldade. No capítulo 8 de Provérbios, a criança nos conta, no princípio, quando o Senhor criou o universo, eu estava ao lado dele como uma criança. Eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. Aquele que me encontra, encontra a vida. Quem sente minha falta, fere a si mesmo. Todos os que me odeiam, amam a morte, pois estão apaixonados por este mundo de morte.
Quando você vê a consciência, deve ver os dois relacionamentos, o eu sou puro e incondicionado e o eu sou condicionado. Agora condicionado, tenho consciência de ser Neville, um palestrante e professor. Outra condição imposta à consciência pura é a de um banqueiro, advogado ou ladrão. Todos esses são estados condicionados de ser em que a criança o lançou e você está desempenhando seu papel perfeitamente. Você não vê aquela criancinha até o final da peça, momento em que você a segurará em seus braços e seu intenso sentimento por ela se manifestará na fala. No meu próprio caso, eu disse: "Como está meu amor?" A criança evoca um termo carinhoso, pois quando você encontra aquela criança, você encontra a vida. Você encontra aquele que estava ao lado do Senhor quando ele criou o mundo, e você saberá disso. Aquele que sente minha falta se machuca, e aquele que me odeia está apaixonado pelo mundo da morte. Tudo aqui é mortal, e com o tempo o bilionário deixará seus bilhões e o honrado general deixará suas medalhas. Os bilhões vão decair e as medalhas vão manchar. Tudo aqui desaparecerá e não deixará rastros, mas aquele que fez o papel de milionário e de general não pode desaparecer. Ele é aquela criança interior, que era um com Deus e é Deus. É ele quem observa e muda a imagem até ficar tão perfeito quanto seu Pai Celestial é perfeito. Ele está construindo a mesma imagem e quando ele a reflete e irradia, você encontrará aquela criança e falará palavras de carinho para ela. A criança é apenas um sinal de seu verdadeiro ser que está se lançando nesses muitos papéis. Ele me colocou no papel de um menino pobre, em uma família sem formação intelectual, social ou financeira. Então ele me trouxe como a imagem perfeita do Pai para que eu descobrisse meu próprio ser. Essa é a história de todos neste mundo. Agora, ele lhe dá uma almofada, dizendo-lhe que, por meio do ato de assunção, você pode realizar todos os desejos do seu coração. Sabendo o que você quer, você deve assumir que o tem no mesmo sentido que o menino Jesus está assumindo que ele é o que está vendo. Você deve se considerar seguro se esse for o seu desejo. Você deve se considerar saudável, se é isso que deseja. Você deve se sentir no estado desejado com a mesma persistência com que Cristo em você se sente a imagem do Pai, pois ele nunca se desvia desse desejo. Quando você souber quem você é, descobrirá que é livre para ser qualquer coisa, ir a qualquer lugar e possuir todos os desejos do seu coração. Também saberás que, não importa o que tenhas passado, o que estejas a passar ou o que possas passar, serás redimido, porque ele, em ti, não vacilará contemplando a face do Pai. Como Blake disse tão lindamente, e você verá pelo que eu ensino, que eu não considero nem o justo nem o ímpio como estando em um estado supremo, mas como cada um deles estados de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal quando deixou o paraíso seguindo a serpente. Foi a serpente, símbolo da vida eterna, que disse, e Deus disse que você morreria? Eu lhe digo, você não morrerá realmente, mas será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Comendo da árvore do bem e do mal, você permanece no mundo enquanto julga o outro, mas por trás de sua máscara está o menino Jesus, que está moldando você à imagem do Pai. Se você se encontra em um estado do qual não gosta, aplique este princípio e assuma que está livre de todas as invasões, sabendo no fundo de sua alma que está vendo a face de seu Pai. Quando você o vê pela primeira vez, não sabe que ele é o Pai. Assim como uma criança conhece seus pais antes de saber que são seus pais, você conhecerá a Deus antes de saber que ele é o Pai, e conhecerá o Pai antes de saber que ele é você mesmo. É assim que a consciência desperta no mundo. O Filho do Homem vem para salvar aqueles que estão perdidos por sua consciência errante. Você simplesmente saiu do estado, isso é tudo. Você não está perdido. Quando você diz, eu sou, você está dentro, se movendo em direção ao eu sou. Sempre nele dele, você está se movendo para pensar conscientemente de ser o que eu sou. Todos estão se movendo para ser o que eu sou, pois todos estão na imaginação, da imaginação, e se movendo para saber conscientemente que são todos imaginação. Tudo neste mundo o convida a se afastar do eu sou.
Instado a acreditar naquela pílula, nesta dieta, um homem, você se afasta de sua verdadeira identidade e se perde enquanto sua consciência vagueia. Mas isso realmente não importa, pois você não pode se perder, pois o Filho do Homem virá. Ele é aquele em quem o ideal foi realizado. Chamado Jesus, ele é a personificação da semente incorruptível que despertou, brotou, floresceu e deu seu fruto. E nesse estado você se move em direção à paternidade quando seu filho Davi revela sua verdadeira identidade. Na última noite da palestra, tentei deixar minha mensagem clara, mas houve quem não entendesse, então vou repeti-la brevemente agora. A mensagem é simples. Nas Escrituras, a expressão Cristo é usada para a raça humana e para o ser humano que alcançou o ideal. A raça humana, com todas as suas gerações e experiências, é personificada como o eterno jovem, Davi. Ora, o ser no qual se realiza o ideal chama-se Jesus, que é Deus Pai, cujo filho é Davi. Todo aquele em quem o ideal é alcançado é Jesus, e no final há somente Jesus, que é um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Você, individualmente, alcançará o ideal quando for confrontado por seu Filho, que dá testemunho de que você é Deus Pai. Isso pode não ser a coisa mais fácil de entender, mas você insiste nisso. Incline-se contra esta verdade em tempos de angústia. Isso é o que Paulo quis dizer quando disse: não considero os sofrimentos do tempo presente dignos de comparação com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo nunca duvidou que esta visão celestial fosse a promessa que Deus fez aos pais, mas ele não a expôs. Estou tentando o meu melhor para torná-lo o mais claro possível. A soma total de suas experiências neste mundo da humanidade, não importa quão cruéis possam ter sido, quando cumpridas, produz Davi e então, no final, você dirá: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nesse nível nós julgamos e condenamos, mas esses papéis devem ser desempenhados por você, um indivíduo, antes que você possa produzir Davi, e quando você vê Davi, você sabe que é Deus, o Pai, e aquele é Jesus. Agora, ele chama uma criança e a coloca no meio deles dizendo que ninguém despreze nenhum destes, pois eu lhes digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Por quê? Porque um homem sempre se torna o que seu eu a contempla. Você pode pegar qualquer um e representá-lo para si mesmo como homem, ou mulher, que gostaria que ele fosse, se você não vacilar nessa representação, ele se conformará com ela. Se você quer que alguém seja grande em seu mundo, primeiro você deve torná-lo grande em sua mente e tratá-lo dessa maneira de manhã, à tarde e à noite. Se você o vê como aquele ser, ele não pode falhar, porque ele deve se tornar o que você vê. Mas você não pode vacilar. No momento em que você ouve um boato, você muda a imagem e não pode. Muitos anos atrás, li a história de famosas mães teatrais e seus filhos. Um deles era Milton Berle. Ele era seu único filho e ela construiu seu mundo ao redor dele. Ela se juntava ao grupo de meninos jogando bola e dizia a eles que Milton era a estrela, e o que quer que ele dissesse, eles deveriam fazer. Se não o fizessem, ela levaria a bola e o bastão embora. A história listava uma dúzia dessas crianças cujas mães mantinham esse ideal de seus filhos em suas mentes. Eles não vacilaram e, portanto, seus filhos não falharam. Eles tiveram que se tornar o que sua mãe viu deles. Se uma mãe compara seu filho a outra criança e acha que o dela é deficiente, ela quebrou a imagem. Ela o vê menos, mas deve vê-lo como grande e nunca vacilar em sua imagem dele se realmente deseja que ele seja ótimo. Agora, há algo em você que nunca tirou os olhos da face do Pai e não se desviará até que você seja perfeito. Nesse ínterim, ele lança sua sombra e você faz o papel de vagabundo, papel necessário para colocar a imagem em foco. Então lançará outra imagem e ainda outra até que você seja perfeito como seu Pai no céu é perfeito. Mas qual é a realidade da sua carne? Eu sou. Quando você diz eu sou,
Você está proclamando o que é divino e não pode ser rejeitado a menos que Deus esteja disposto a se perder, pois o eu em você é Deus. Portanto, Deus não pode deixar de alcançar seu objetivo predeterminado, que é moldar-se e eventualmente tornar-se o Pai. Que mistério! Pense bem, antes que o mundo existisse, você foi predestinado a se tornar seu autor, seu ator e aquele que o sustenta e sustenta. Você, que desempenhou muitos papéis horríveis, é Jesus. E quando sua imagem for perfeita, você despertará como aquele que é Deus, o Pai da humanidade. E quando a humanidade estiver reunida em um único ser e projetada, você verá seu filho David. Esse é o mistério. Qual será a próxima peça eu não sei. Só sei que, até que todos despertem, esta peça não está completa. Portanto, não critiquem, nem condenem, porque, lá de cima, ajudaremos cada ser aqui a voltar para casa. Nós somos os chamados. Aqueles que vieram para salvar os perdidos. Primeiro nós o buscamos, então o salvamos trazendo aquela consciência errante de volta à visão do Pai. Agora, meu único desejo ardente é ver a verdade com tanta clareza que me torne uma testemunha ocular e possa contar minhas experiências exatamente como elas acontecem comigo. Não estou pedindo que você pare de dar seu dinheiro para a caridade se, ao dar, isso lhe der prazer, mas dar aos pobres e necessitados não vai salvá-lo. Somente aquilo que está em você, cuja face está voltada para o Pai Eterno, pode salvá-lo tornando-se o que ele está contemplando. Ao vê-lo, ele projeta sua sombra. Sabendo que você precisa de uma certa experiência incorporada, ele lança sua sombra, mas lhe dá uma almofada, dizendo-lhe que tudo o que você deseja, se você apenas acreditar que o recebeu, você o receberá. Agora você pode ser escalado para o papel de um homem pobre, mas não precisa se ancorar ali alegando que não pode ficar rico. Em vez disso, você pode se colocar no papel de um homem rico acreditando que é rico. Você pode se lançar, conscientemente, em qualquer papel que deseje expressar enquanto está se moldando à imagem do Pai. A Bíblia está repleta de histórias maravilhosas que os estudiosos não entenderam. Como o que citei hoje. Ele colocou a criança no meio deles. Os estudiosos se perguntam quem era a criança e o que aconteceu com ela, pois eles a leram como uma história secular e a Bíblia não tem nada a ver com nenhum acontecimento na Terra. Jesus não é um homem de história secular. Ele é um representante de todo homem dentro do qual aquela semente incorruptível floresceu e deu seus frutos. A ressurreição, o nascimento, a descoberta da paternidade, tudo isso são os frutos que você está produzindo. Não há nada comparável a esta verdade. Se você fosse o dono do mundo, o que importaria se amanhã você morresse e deixasse tudo? Qual seria o sentido de viver se não houvesse fim para esta vida mortal? Mas o que estou dizendo é verdade. Você é um ser imortal que não pode morrer. Embora o corpo pareça morto, você, sua realidade, não pode morrer, pois seu eu sou é Deus. Nunca houve outro Deus e nunca haverá outro Deus. Você está lentamente despertando para a percepção de que você é o Deus que criou tudo e que ninguém é maior que o outro. Neste mundo todos tentamos ser melhores que o outro, mas quando a verdade for revelada saberemos que só existe um filho e um só pai. E, se eu sou o pai de Davi, e você é o pai de Davi, não somos um? Então entenderemos o grande SHMA e ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Ele é o único Pai, e não pode ser dois, mas se Ele é Pai, deve haver um Filho para testemunhar sua paternidade. Se você tem a mesma experiência que eu, não somos um? Então, no final, há apenas um Deus, um Pai e um Filho. Aquele adormeceu e está sonhando com esse estado divino disperso. No final todos nós acordaremos como aquele que adormeceu, ainda assim, não perderemos nossa identidade. Eu vou te amar muito como um aparente outro, mas saiba que somos um. É um mistério peculiar. Somos todos Deus Pai, pois não há outro ser. Deus primeiro se revela como onipotência,
depois como eu sou e finalmente como amor infinito, o Pai. Então por que estamos aqui? Blake colocou isso lindamente. Fomos colocados na Terra em um pequeno espaço para que possamos aprender a suportar os raios do amor. Em seu estado atual, você não poderia suportar os raios do amor, pois o amor infinito de Deus é puro poder. Vemos o poder usado para ir à Lua e contemplamos ir a Vênus e Marte, mas o poder de nos levar até lá é como um fogo de artifício comparado ao seu verdadeiro ser que trouxe o mundo à existência e o sustenta. Um dia a peça terminará e, não importa o que um homem já tenha feito, ele despertará como Deus. Coloque-se agora, no papel de um pai cujo filho é acusado de um ato horrível. Amando seu filho, você não gostaria que ele fosse solto? Eu sei que sim. Eu lamentaria que ele tivesse feito isso, mas eu o perdoaria e queria que ele fosse livre. Leia a história de Davi cuidadosamente e você descobrirá que não há nada que o homem possa fazer que Davi não tenha feito. Ele enviou Urias para a batalha, sabendo que ele seria morto para que Davi pudesse ter Batseba. Embora tivesse 1000 esposas, ele roubou a esposa de um homem porque queria mais uma. No entanto, ele foi chamado de homem perfeito, filho do Senhor, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi não é um homenzinho nascido de uma mulher. Ele é espírito. Personificado como um eterno jovem, David é o resultado de sua jornada no mundo da morte. Quando o menino Jesus, em você, o colocou através de todas as gerações dos homens e você experimentou tudo o que concordou no princípio, você é perfeito como seu Pai no céu é perfeito, e você formou Davi, seu filho, para revelar você a si mesmo. O mundo pensa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas eu digo a vocês que Jesus é o Senhor. Isso é um mistério. Davi vem em espírito e chama Jesus de Pai. A humanidade é Cristo, o Filho e Jesus é Deus, o Pai. Não posso abrir seu crânio e forçar a solução desse mistério para dentro dele. Só posso dar a você em palavras, mas posso dizer que está chegando o dia em que você experimentará minhas palavras. Seu crânio explodirá e você experimentará tudo o que foi dito sobre Jesus Cristo na primeira pessoa, singular, tempo presente. Escalado para o papel principal, você saberá que é Ele, mesmo que continue sendo um ser muito limitado neste mundo de mortalidade. Você veio a este mundo de morte para vencê-lo, trazendo consigo a semente incorruptível de Cristo que está contemplando o Pai, transformando você à sua imagem. E como o Pai não pode gerar outro, Ele está gerando a si mesmo. Mas enquanto você está aqui, siga seu maravilhoso preceito e acredite que você pode ter qualquer coisa que desejar. Não há nenhuma restrição colocada sobre o poder da crença. Não há necessidade de primeiro consultar algum homem santo para ver se você deve tê-lo ou não. Você é o juiz. Escolha o seu desejo e, na medida em que estiver convencido de que o possui, você o obterá. E, porque somos todos um, se for preciso 1 milhão de pessoas para ajudar no nascimento de sua assunção, elas o farão, sem seu conhecimento ou consentimento, para que você não precise pedir ajuda a ninguém. Eles vão fazer isso, mesmo sabendo que eles são. Tudo o que você é chamado a fazer é assumir que o possui. Uma suposição, embora falsa, se persistida, se consolidará como fato. Esse é o princípio. Por trás dessa peça fantástica onde você está despertando como Deus, temos um estado secundário. Nele você pode ser colocado no papel de um homem pobre e precisar das moedas de César para atender às suas demandas de impostos, aluguel e comida. Assim, você pode dar a César as coisas que são de César, assumindo que você tem o que César exige e permanecendo fiel a essa suposição. Enquanto isso, algo mais está acontecendo em você que é infinitamente maior do que o mundo de César, pois este mundo chegará ao fim, mas o reino dos céus é para sempre como é eterno. O mundo de César é de morte, mas a imaginação humana é a vida eterna. É a imaginação humana que revelará a sua verdadeira identidade a você quando você for perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Então você verá David, o sinal de que você chegou ao fim da jornada.
Tendo desempenhado todos os papéis, você é o conquistador e sua coroa está esperando por você enquanto seu filho revela sua paternidade. Se o Senhor diz a Davi: Tu és meu filho, hoje te gerei, e Davi o chama de pai, não é você quem é chamado de Deus nas Escrituras? Parece tão tolo para um homenzinho, um entre bilhões, fazer essas afirmações extravagantes, mas elas são verdadeiras. Einstein era um homem de pequena estatura, mas teve uma ideia que mudou o pensamento do mundo inteiro. Então Deus, usando a máscara de um homenzinho, atira para revelar sua verdadeira identidade, e as palavras do homenzinho, acreditadas, mudarão o mundo. Então a criança foi trazida e colocada no meio de todos. Não o desprezes, pois é ele que estava comigo no início dos tempos. Quando estabeleci os fundamentos do mundo, ele estava ao meu lado como uma criança. Ele era meu deleite diário, deliciando-se para sempre com os assuntos dos homens. Quem o encontra, encontra a vida. Quem sente falta dele se machuca. Quem o odeia, ama a morte. A criancinha é um símbolo de você, moldando-se à imagem do Pai. Você está se lançando nesses mundos de sombra e, quando for perfeito, irradiará seu Pai e carregará a própria marca de sua natureza. Então Davi estará diante de você, no Espírito, e o chamará de Pai. Agora vamos entrar no silêncio.